dia vou viver rompendo em fé. Nós somos da Igreja Batista Litorânea, aqui em Santos. Somos vinculados à Igreja Batista Carioca, nossa igreja mãe. Estamos, juntamente com a nossa sede no Rio, estamos aqui em Santos, celebrando aqui a nossa primeira semana profética litorânea. Lá no Rio eles já estão, não sei nem o número das semanas que têm feito. Mas o tema principal da nossa semana litorânea, profética litorânea, é crescendo em fé. E nós queremos, nesse momento, nesse instante que estamos reunindo-nos, as demais igrejas também vinculadas à Carioca, que o Senhor seja poderoso junto à tua igreja, a igreja dele, para que a igreja dele seja realmente uma igreja profética no tempo de hoje. Rogamos que Deus abençoe ricamente a sua vida. E a palavra, a letra S, nos remete à santidade. E queremos, nesse momento, cantar a santidade de Deus através da vida da gente. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tu sabes de mim quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. E tu sabes de mim quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Glória seja dada ao Senhor, bendito seja o nome daquele que
que sondam os nossos corações para purificar-nos, para nos tornar limpos, mediante a ação que nos convence dos nossos pecados pelo Teu Espírito, que nos faz assim reconhecermos os nossos erros, nossas transgressões. Mas sei, ó Deus, que a Tua fidelidade ultrapassa, o Teu amor ultrapassa a multidão dos nossos pecados, porque o Senhor é extremamente maior em amor, em justiça e fidelidade. E nós rogamos que o Senhor seja poderoso naqueles que creem no Senhor e aqueles que hão de crer no Senhor, se arrependendo de seus pecados. Aceita-nos na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Vou estar compartilhando a palavra de Deus com vocês e quero que Deus possa maravilhosamente, pela palavra dele, atuar no seu coração, na sua vida, de maneira que você seja edificado não pelo Joel, mas pelo Espírito da palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Deus abençoe e fique com a gente em nome de Jesus. Que não quer calar, de um lado e do outro uma constatação feita por Jesus Cristo. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará ele fé na terra? Lucas 18:8. E pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ora, a equação se torna óbvia. O aumento da iniquidade pela diminuição do amor. E ao bem da verdade, disse Paulo, a fé sem amor não serve para nada. E por outro lado, o amor sem fé em Deus se torna corrompido em sua essência. Porque Deus é amor. Portanto, será o nosso movimento em santidade que nos proporcionará mais fé e amor a Deus pela confiança e desejo profundo de agradá-lo. Um dos profetas bíblicos que, ao meu ver, é um dos mais consistentes na busca de santificação, evidentemente, além da maioria deles, é aquele que chamamos de o último profeta da linhagem do Velho Testamento. Aliás, da transição do Velho para o Novo Testamento. Seu nome é João Batista, conhecido também nas Escrituras Sagradas como a voz do que clama no deserto. Um homem movido por sua crescente fé em Deus. Nele vamos encontrar pelo menos 4 características de uma pessoa que é movida em santidade na crescente fé. Em primeiro lugar, um homem movido por sua crescente fé em Deus é em santificação porque é movido pela palavra de Deus. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse sobre aquele que vir descer o Espírito e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João 1, de 33 a 34. O que faz em obediência à palavra de Deus, suas constatações da verdade, não está nele mesmo, mas sim na palavra daquele que o enviou. O que ele testifica, assim faz, baseado também na palavra de Deus e não simplesmente no que ele ou outros falaram. Em João 17, na oração sacerdotal profética, Jesus clama a Deus em nosso favor em santificação dessa forma. Santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. João 17:17. O evangelista João também afirma: jovem, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e vocês, a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. 1 João 2,14. E mais tarde ele vai afirmar também: a fé vence o mundo. Mas evidentemente uma fé que é produzida não pela tradição ou conceito dos homens, mas sim pela palavra de Deus. O Salmo 1 lembra, também afirma que todo aquele que medita, pratica a palavra de Deus, tudo quanto lhe faz, dá certo. E, portanto, o comprometimento do aumento do conhecimento, a prática da palavra de Deus, é que crescemos tanto na fé quanto em santificação. Infelizmente, vivemos um tempo em que a palavra de Deus tem sido abundantemente desprezada. Cheguei numa igreja para pastoreá-la em um culto, uma jovem senhora estava presente e ela tinha um caderno, uma caneta, que anotava as palavras principais que ela identificava no sermão. Sim, naqueles 7 anos que passei, lá vi aquela jovem senhora prosperar em todos os sentidos,
Cristão pensa que tem memória fotográfica. A maioria dos ouvintes não anotam nada do que ouve do ensino da palavra de Deus. Como vamos crescer em santificação e fé se não ruminarmos a que temos Deus objetivamente falado? Em segundo lugar, o homem movido por sua crescente fé em Deus o é em santificação, porque é movido por sua missão divina. Quem é você? Foi a grande pergunta que os principais mestres e sacerdotes fizeram a João Batista. Ao que ele responde: eu sou a voz do que clama no deserto. Assim escreveu Mateus acerca de João. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Mateus 3,3. Minha vida, minha missão. Sua vida, sua missão. Nossas vidas, nossas missões. Por isso, nada pode interferir em seu caminho que o afastasse daquele que o designou para a missão. Missão: preparar o caminho do Senhor. A primeira atitude para desenvolvermos a nossa missão é conhecer e ter intimidade com aquele que nos comissiona. Como já disse, através de sua palavra. Segundo, através da vida intensa de oração. Para que isso pudesse ocorrer, ele precisava de estar no deserto. Em primeiro lugar, o texto imediatamente não fala quanto tempo João jejuava, orava, porém corroborado com essa afirmação do profeta. Viver no deserto somado à pergunta que os próprios discípulos de João fizeram a Jesus, como escreveu o evangelista Marcos. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Mateus 9,14. Ora, se os discípulos são aqueles que têm o dever principal de reproduzir a vida do seu mestre em si mesmo, fica implícito nesta pergunta que o próprio João Batista assim o fazia. Não há vida de jejum sem oração, e isto é fundamental para o nosso fortalecimento espiritual. Jejuai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A segunda missão é realizar a missão, independentemente de que tipo de veste, ou alimento, ou logística. A principal atitude para o crescimento em santificação, em fé, é cumprir a missão de modo integral. Preparar o caminho do Senhor, denunciando a hipocrisia dos homens, combatendo a corrupção e, sobretudo, convocando os homens ao arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E observe, esta não é somente agora a missão de João, mas sim de todo servo de Cristo. Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 2,9. Portanto, hoje a missão dada a João para preparar o caminho do Senhor para a sua primeira vinda nos é dada para prepararmos o mundo para a sua segunda vinda, indo por todo o mundo e pregando o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar todas as coisas que ele nos ensinou, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até que ele venha. Em terceiro lugar, um homem movido por sua crescente fé em Deus o é em santificação, porque é aberto à renovação da sua fé. Há dois tipos de dúvida, a cética e a científica. A primeira diz: não acredito e nem quero acreditar. A segunda diz: vou ver se isso é verdade. Quando João foi levado ao cárcere e já presumindo a sua morte, levanta a dúvida e procura tirar na fonte certa. Ele envia os seus discípulos a Jesus com a seguinte pergunta: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Mateus 11,3. Há pelo menos nessa pergunta três conteúdos implícitos. Primeiro, João sabia que Jesus tinha a resposta para a sua indagação. Segundo, João sabia que Jesus era vindo da parte de Deus. Havemos, e não apenas hei de esperar. Ou seja, ele se inclui com Jesus no temor a Deus. Quando se faz a pergunta à pessoa certa, não se faz por incredulidade, mas sim para melhorar
ter melhor esclarecimento. E terceiro, João Batista, apesar de ter uma das maiores revelações de missões de Deus, não tinha fé perfeita. Quando teve para aperfeiçoar, aproveitou. Perguntou: um homem movido por sua crescente fé em Deus, ou é em santificação, porque é movido pela palavra de Deus? Em segundo lugar, um homem movido por sua crescente fé em Deus, ou é em santificação, porque é movido por sua missão divina? Terceiro, um homem edificado, crescente pela sua crescente fé em Deus, ou é em santificação, porque é aberto à renovação de sua fé. De tudo isso que salta de forma para nós, de forma maior, e que tem a ver conosco de forma imediata, é a missão. A voz do que clama no deserto deve ser então a voz da igreja, do crente que deve clamar nas cidades, nas ruas, nas praias, em todo lugar, preparando-o para a volta, a segunda vinda de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe nossa igreja e todas as igrejas que têm essa missão de ser a voz do que clama na cidade, em todos os lugares, preparando o caminho da volta do Senhor. Oremos. Adoramos o teu nome, Deus, em nome de Jesus. E rogamos ao Senhor que o Senhor nos fortaleça em santidade, em pureza de vida, para que possamos, ó Deus, ter uma fé cada vez mais crescente e essa fé seja tão transbordante em nós que possa afetar outras pessoas positivamente e elas virem ao conhecimento da verdade. Pai amado, fica com a tua igreja, que no nome de Jesus sejamos um homem, uma igreja com a missão de pregar as boas novas a toda a criatura. No nome de Jesus. Rompendo em fé, minha vida se revela.